Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um novo episódio da Essência sobre o Futebol, ou Essência do Futebol, o episódio número 2. Tenho duas novidades para vos dar. O quadro do Bednarek assinado está aqui, já chegou, pessoal, estou todo contente. Acho que é um produto com muita qualidade. Foi caro, sim, mas vale a pena, está bastante detalhado. O símbolo tem relevo, as letras do Bednarek também têm relevo, ou seja, não é algo só imprimido. Acho que tem bastante qualidade, por isso parabéns ao Porto, pelo produto. Hum, Também, como vocês podem ver, já temos um novo micro. Espero que seja mais confortável para vocês agora ouvirem os meus vídeos e verem os meus vídeos e que seja ainda mais prazeroso que o que tem sido até agora. Ou seja, o meu objetivo com o canal é fazer com que vocês tenham mais conhecimento futebolístico, mas também que sintam prazer ao ver os meus vídeos e que vocês sintam que eu estou sempre a tentar fazer o melhor para que vocês tenham um vídeo de qualidade para poderem assistir. Isso para mim é uma prioridade e acho que é isso que muitas pessoas que têm sucesso fazem, que é olhar muito pela pessoa que consome o conteúdo e não pensar apenas em nós, que isso não adianta de nada. O vídeo em si é um vídeo muito engraçado, é algo, vamos falar no futebol ao de leve, ou seja, não vamos entrar em muitos detalhes, mas vamos falar em coisas específicas ao mesmo tempo, ou seja, vamos falar sobre a história do futebol, quando é que começaram as primeiras, quais é que eram as primeiras táticas, a cronologia de quando apareceu o primeiro 4-2-4, o primeiro 4-4-2, o primeiro 4-3-3, como é que a tática do futebol foi evoluindo. Isto tudo vai de encontro a algo que eu acho que é muito importante ainda hoje em dia no futebol, que é a ocupação dos espaços, ou seja, naquela época, quando o futebol foi formado oficialmente, que eu posso dizer 1863, eh, quando o futebol foi formado, a tática usada naquela altura era 1-8, ou seja, tudo ao ataque e pouca preocupação defensiva. Os jogadores eram muito. Jogavam um jogo de forma individual, não havia o coletivo, não havia sequer o passe, ou seja, cada jogador pegava na bola e tentava fazer tudo sozinho. Isto mesmo no início do futebol, e depois, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo. Foram introduzido o 2-3-2-3 em 1940 e o futebol foi evoluindo gradualmente, mas vamos ver isso mais ao detalhe, para eu falar com vocês mais sobre isso. E daí vai de encontro a quê? Quando houve uma ocupação dos espaços, uma necessidade de uma eficiência na ocupação dos espaços, certo? Foram criadas posições. E cada posição, defesa central, defesa direito, médio centro, extremo direito, ponta de lança, tem características próprias para ter sucesso. Podem haver gostos diferentes e características variáveis, ou seja, coisas que podem variar, ou seja, a altura do jogador, ou a técnica, ou a força, mas eu acho que há características que têm que, basicamente, que são fundamentais para uma equipa de futebol funcionar, para uma tática funcionar. Ou seja, os médios têm que ter certas características, os pontas de lança têm que ter certas características, os extremos, etc, etc, etc. E vamos depois concluir o vídeo com um relatório, ou seja, uma grelha do que um olheiro preenche para avaliar um jogador. Aquilo que eu vos vou dar é um exemplo, não é algo real, não foi ninguém que me deu uma ficha verdadeira, foi algo que eu tentei arranjar para vocês terem como exemplo, ok? Mas é bastante mais complexo e mais detalhado do que isso, porque eu até preenchi uma folha dessas no curso que tirei. Hum, e basicamente é isso. Vamos então começar o vídeo. Eh, o- Lá está, o futebol foi então formado oficialmente ou regulado oficialmente em 1863 com a fundação da futebol na Inglaterra. Nos primeiros anos o jogo era extremamente ofensivo, como eu vos disse, a tática era 1-8 e depois mais tarde passou à combinação da pirâmide, o 2-3-5. Com isto, o futebol foi cada vez mais evoluindo, não vamos estar a falar detalhadamente de cada momento da história do futebol, certo? Isto é só para nós termos uma noção de que quando o futebol foi criado, com o desenvolver do jogo, foi cada vez mais havendo a necessidade de haver uma maior exigência na ocupação dos espaços pela parte dos jogadores e um aumento de tarefas individuais que
que depois pudessem fazer com que o coletivo fosse funcionando cada vez mais com o decorrer do tempo. Ainda hoje em dia nós notamos muita diferença do futebol de agora para o futebol de quando, por exemplo, eu era criança. Há muita diferença mesmo. O futebol está em constante desenvolvimento e a tática é sempre a parte que os treinadores exigem mais e faz com que o futebol depois o resto se tenha que adaptar. Depois houve então a revolução do WM, que é o 3-2-2-3, do Arsenal, e mais tarde, depois, lá por volta de 1970, é que houve as táticas que nós conhecemos com mais frequência, o 4-4-2, o 4-3-3, o 4-2-4, etc. Hum, Falando das posições que os jogadores que o campo precisa, ou seja, o campo precisa de um guarda-redes, de defesas centrais e defesas laterais, certo? Médio centro, médio, ou médios defensivos ou médios ofensivos. Depois, extremos direitos ou extremos esquerdos ou pontas de lança, tem que existir sempre na equipa, certo? Avançados, médios e defesas. E o guarda-redes. E aqui vamos então de encontro àquilo que eu digo que são as características essenciais para cada posição num campo de futebol. Ou seja, o ponta de lança pode ser alto, pode ser baixo, pode ser tecnicista, pode ser forte fisicamente, mas há características que para mim são essenciais. E duas delas são a frieza em frente à baliza e a concentração. Porquê? Porque a compostura também está ligada, ou seja, um avançado tem que ter aquela frieza, tem que ter aquela. Em frente à baliza, tem que conseguir decidir o jogo com facilidade, ou seja, tem que ser um jogador que não desperdice muitas oportunidades, certo? Depois nós podemos, como treinadores, podemos preferir um avançado mais rápido, um mais lento, mas mais forte fisicamente, um que tenha um remate mais forte, outro que tenha um remate menos forte, etc. Um extremo direito ou um extremo esquerdo, para mim, podem ter várias características, mas os extremos, para mim, têm que ser rápidos, têm que conseguir trazer velocidade ao jogo, certo? Pode ser através do drible curto, não estou a dizer que tem que ser a velocidade sem bola a quebrar nas costas da defesa, mas tem que ser jogadores capazes de ser desequilibrantes, ou seja, que consigam mudar o ritmo do jogo. Se o jogo está parado, aquele jogador, tu passas a bola àquele jogador, ele vai-te conseguir mudar o ritmo do jogo, vai-te conseguir acelerar no último terço, vai conseguir encontrar espaços no último terço. O médio centro, na minha opinião, tem que ter das duas uma, ou seja, a capacidade de gerir o ritmo do jogo através do passe, certo? Ou a capacidade de progredir muitos metros com bola. Por isso é que o meio-campo do Porto, na minha opinião, funciona bem. Uh, Há um médio muito forte a conduzir e há outro médio que é forte em todos os momentos no último terço e que consegue ter outras coisas diferentes do fraude, que é o que estamos a falar. Ou seja, tem que ser características que se complementem. Ou seja, se um médio é muito forte no passe, no ritmo, a gerir o ritmo, no passe a rasgar, o outro médio convém, por exemplo, ser forte a conduzir bola. O médio defensivo tem que ser um jogador muito inteligente a ocupar espaços. Porquê? Porque tem que estar sempre no sítio certo para conseguir matar a jogada adversária o mais rápido possível. É aquele jogador que faz a cobertura defensiva à equipa toda. E por isso tem que ser um jogador com bastante leitura de jogo e um jogador com bastante noção do posicionamento dentro das quatro linhas. Os defesas centrais, por outro lado, são jogadores que, um pouco ao estilo de ponta de lança, têm que ser jogadores com bastante frieza, bastante compostura, que não errem, que sejam consistentes, e isto depois podemos dizer uma coisa que eu acho importante nos centrais é a estatura, certo? Pelo menos um dos centrais tem que ser muito forte no jogo aéreo, porque senão cada cruzamento é um lance de perigo para a tua equipa. Ou seja, um dos centrais pelo menos tem que ser forte no jogo aéreo. Eu pessoalmente gosto dos dois centrais fortes no jogo aéreo, acho que dá mais segurança à equipa. Independentemente da altura, os centrais hoje em dia, um dos centrais tem que ter capacidade para sair a jogar desde trás, tem que ter capacidade para jogar bem com os pés, tem que ser um bom central com bola, e o outro central pode ser um central mais forte, um central de marcação. E acho que essas duas características hoje em dia, no futebol de hoje em dia, têm que ser visíveis. Os laterais, isto é uma opinião pessoal, eu acho que os laterais têm que ser extremamente rápidos, ou seja, os extremos podem ser rápidos, mas têm que ser desequilibrantes, principalmente.
Mas os laterais têm, na minha opinião, têm que ser extremamente rápidos. Porquê? Porque estão a ser, são solicitados constantemente, tanto no último terço ofensivo, como depois têm que recuperar a posição defensiva o mais rápido possível e muitas das vezes em transição defensiva têm que fechar um espaço. E esta característica num lateral eu acho que é essencial. E vamos falar aqui num exemplo, certo, pessoal? Vamos falar aqui num exemplo que muita gente contestou e muita gente falou naquela altura, que foi quando o Roberto Martínez meteu o João Neves a lateral direito contra a Espanha. E o que é que aconteceu? O Nico Williams, como é um jogador que tem uma velocidade de ponta muito forte e tem um drible muito forte, as bolas entravam nas costas do João Neves e o João Neves, por mais que seja um jogador de outro nível, completamente sobredotado, a jogar numa posição onde não tem as características fundamentais para ter sucesso, nunca vai dar certo, na minha opinião, e acabou por ter muitas dificuldades defensivamente nesse jogo na primeira parte. Depois acho que na segunda parte alterou-se, até entrou o Nelson Semedo e mudou. Mas basicamente é isto que eu quero dizer, ou seja, sem, tu podes ser ponta, vamos supor um ponta de lança que seja muito bom de cabeça, muito bom a rematar, muito bom no drible. Se não tiver frieza, compostura, calma, nunca vai ser um bom ponta de lança, porque nunca vai conseguir decidir aquele momento certo para fazer o golo ou para encontrar o colega. E essa frieza e compostura é mesmo muito importante para um ponta de lança ter sucesso. E esta questão que estamos aqui a falar do ponta de lança está alicerçada à maturidade. Por isso é que nós vemos muitos poucos pontas de lança com 20 anos, 21, 22, 23 a terem grande sucesso. Porquê? Porque a compostura, a frieza é algo que vem com a maturidade, certo? Nós, quando somos jovens, somos irreverentes, só queremos ir para cima, só queremos chutar a baliza, só queremos fintar. Depois, com o tempo, vamos aprendendo que se calhar isso não é a melhor opção para fazer naquele momento, certo? E é por isso que nós vemos muito poucos pontas de lança a serem extremamente bons e extremamente de qualidade top. E temos aqui um caso flagrante do Victor Gyökeres, que com 20 anos, 21 anos, ninguém ouvia falar dele e ele não conseguia ter sucesso desportivo. E hoje em dia é um ponta de lança que é titular no Arsenal e tem dado cartas e deu cartas na nossa liga. Foi um dos melhores pontas de lança que nós vimos passar na nossa liga. Só estamos a falar de um exemplo, certo? E é isto, estamos a ver que sem estas características fundamentais, os jogadores em cada posição não conseguem ter sucesso. É por isso que eu, se fosse treinador, tinha estas características em cada posição, tinha que ser verificada, certo? Se não fosse verificada, e depois, consoante o nível do clube, a exigência do clube, o patamar, a liga, etc., tinha que haver ainda mais regras fundamentais para cada posição, mas isso íamos entrar muito, muito em detalhe. Portanto, neste gráfico que temos aqui, conseguimos ver que são várias estruturas, ok? Nem vejam a tática em si, é só para vocês verem a quantidade de formações que já existiram, ou podem existir, ou as variações que podem haver. 4-3-3, o 3-3-4, que não se vê, hum, o 4-4-2, o 4-4-1-1, ou seja, existem inúmeras táticas, o 4-5-1, o 3-5-2, o 3-4-3, o 3-4-2-1, existem inúmeras táticas, e estas táticas que nós estamos a ver aqui mais radical, o 1-1-8 e etc, é as tais táticas que existiram quando o futebol foi formado oficialmente na Inglaterra, certo? Depois, com o avançar do tempo, esta imagem que estamos a ver aqui, atenção, foi feita com a inteligência artificial. Até tem ali uma tática que acho que até tem menos jogadores. Ali no terceiro 5-3-2, por acaso está certo. Mas basicamente isto foi para vocês conseguirem ter uma ideia, uma representação de ideias diferentes que os treinadores tiveram para ocupar o terreno das quatro linhas, ou seja, as várias disposições táticas que os treinadores já se lembraram, para ocupar melhor e para dar uma eficiência melhor à sua equipa, trazendo mais vantagens aos jogadores individualmente. Vamos ver então aqui esta tabela que eu vos estou a dar como representativa, como um exemplo, certo? Isto não foi, é como eu vos disse no início do vídeo, não é uma tabela que algum olheiro de um clube me enviou, certo? Depois até posso pedir isso para vocês conseguirem ver. Mas agora foi só para vocês terem ideia de mais ou menos daquilo que se preenche, ou seja, existem quatro perfis neste momento para representar um jogador.
o perfil técnico-tático, o perfil físico, o perfil mental e o perfil social. E dentro destes 4 perfis, os olheiros têm que preencher o mais detalhadamente possível e com o máximo de recolhas possível para poder ter uma boa avaliação. Ou seja, se nós fizermos uma avaliação dos últimos 5 jogos, o jogador pode estar em muito boa forma e dar-nos a ideia que é um jogador que não é, ou ao contrário, pode estar numa má forma e ser um jogador muito melhor que aquilo que é, e nós estamos a ter uma ideia errada daquilo que o jogador vale. Ou seja, o número de amostras que nós podemos recolher ao analisar um jogador, quanto mais melhor, certo? Dizer também que isto tem uma taxa de erro, a análise futebolística, a análise individual tem uma taxa de erro muito elevada. Por mais que existam muitas ferramentas, por mais que existam muitas métricas, por mais que existam muitas estatísticas, a verdade é que os clubes compram muito, mas não acertam nem metade. Ou seja, a percentagem de erro é maior do que 50%, certo? Porque senão os clubes, em cada 2 jogadores, se acertarem um, já não está mal, certo? A taxa de acerto, isto também tirei no meu curso, é muito difícil. Ou seja, um clube, se acertar em 3 jogadores, 3 é uma sorte. No quarto vai ser, não vai ter aquele impacto que pensava ter o clube, certo? É isso que eu quero vos dizer. E depois, dentro destes perfis, na técnica temos o passe, a recepção, o primeiro toque, a condução, o drible, finalização, cruzamento, cabeceamento. Depois, dentro da tática, o posicionamento, a tomada de decisão, aquela está mal escrito, isto também pedi ajuda à inteligência artificial para. Eu disse como fazer e ele fez-me isto. Visão de jogo, comportamento defensivo, transições. Depois, na bola parada, countos ofensivos defensivos, livros diretos e indiretos, penaltis, etc. E depois, a partir daqui, nós preenchemos, por exemplo, de 0 a 20 ou de 1 a 5, e vamos preenchendo as características dos jogadores e depois ao final dá uma nota, e a partir daí nós conseguimos ter uma ideia do que é que aquele jogador vale, se consoante a nossa visão. Ou seja, depois nós vamos avaliar outro jogador e a mesma visão vai dar notas diferentes a outro jogador, e a partir daí nós vamos conseguir ter uma noção do desempenho ou da qualidade ou do talento daquele jogador ou do potencial daquele jogador, se for um jogador jovem, por exemplo, se tem muita margem de progressão, se tem pouca margem de progressão, se já evoluiu muito, se está, se em termos físicos já amadureceu tudo que tinha para amadurecer, ou ainda vai crescer, ainda vai alargar, isso tudo conta. A própria fisionomia do corpo é algo também muito vista pelos olheiros, ou seja, se é largo, se é fininho, se é mesonino. E basicamente é isso, pessoal. Depois, os olheiros, no final de contas, olham para este somatório de parâmetros. Não é só estes, tem muito mais, ok? Tem muito mais, é muito detalhado, é o mais detalhado possível, é cada vez mais detalhado. Porquê? Para tentar reduzir a taxa de erro, certo, pessoal? E isto é algo que vocês têm que se lembrar sempre. Qualquer clube, qualquer pessoa que faça uma análise, seja tática, seja individual, a taxa de erro pode ser sempre alta, certo? Porque nós estamos a analisar um jogador, nós estamos a dar a nossa opinião. Eu, por acaso, quando o Richard Rios veio para Portugal, eu disse que não era a escolha que eu teria para o Porto. E disse que o Frolt até ia ser bom. Mas por acaso as coisas até correram como eu estava a dizer. Mas podia ter corrido ao contrário, percebem? É isso que eu estou a dizer. Ninguém consegue garantir. Ai, vamos comprar um Frolt e vai partir tudo. Eu, pelo que eu vi, eu achei que ia partir tudo. Mas podia não partir, certo? Se vocês forem ver as minhas análises aos jogadores, mesmo os que vieram para Portugal e tudo, o único assim que falhou, que eu acho que está a falhar redondamente, é o Ivanovic do Benfica. Mas é um jogador que não lhe foi dado as oportunidades, é um jogador que jogava a segundo avançado no Saint-Gilloise, com o outro ponta de lança mais forte fisicamente, que ficava mais fixo, e ele jogava mais móvel. Ou seja, foi para um Benfica onde o Pavlidis fazia exatamente os mesmos movimentos que ele, depois foi encostado, bem o Mourinho não gosta das características, joga só com ponta de lança. O Pavlidis está em boa forma, já está na luz há mais tempo, ou seja, é muito complicado de avaliar esse jogador assim. Por isso é que eu digo que nenhuma ciência é exata, e os projetos que os jogadores têm são muito importantes para aquilo que o jogador pode dar, certo? Se nós comprássemos o Frold para metê-lo no banco, provavelmente ia ser dinheiro para deitar ao lixo. Agora, como aconteceu com o Ivanovic, se não é um jogador que não vai ter oportunidades, não vai ter minutos, não vai jogar, é dinheiro deitado ao lixo, certo? Foi uma aposta que deu errada.
E é essa taxa de erro que existe em todos os clubes do mundo. E quanto mais sucesso os clubes têm, menos é essa taxa de erro. Porquê? Se tu compras um jogador para extremo esquerdo e ele parte tudo, e compras um para extremo direito, ele parte tudo, um para ponta lança e parte tudo, estás muito mais próximo do sucesso que os outros que compram, erram, compram, acertam, erram, certo? E isto que estamos a falar, se vocês pensarem, já falámos nos espaços, na ocupação dos espaços, na necessidade da criação de uma tática e no decorrer do tempo a evolução dessas mesmas táticas, como eu vos mostrei no diafragma, no início do vídeo, aquela cronologia. hum, e a partir daí, o que é que aconteceu? A necessidade da criação de posições, a necessidade de dar funções a cada jogador dentro do campo, e com isso, com o avançar do jogo, foi cada vez ficando cada vez mais complexo as funções dos jogadores e as táticas. Eh, Posto isto, vimos também o que é que os olheiros veem individualmente nos jogadores para os avaliar e aquilo que eles olham. Por exemplo, se tu ainda jogas futebol na formação, já tens uma noção do que é que um olheiro, se for ver os teus treinos, vai avaliar, certo? Isto é muito importante. E basicamente é isto. Eh, Nos próximos vídeos sobre a essência sobre o futebol, vamos falar sobre vídeos, o que é como é que são os passos longos, a importância que têm os passos longos, os passos rasteiros, os passos com açúcar no último terço a rasgar. Outro vídeo, as recepções orientadas, o que é uma recepção orientada, porque é que é importante. Mostrar exemplos de várias recepções orientadas, seguidas de golo, seguidas de assistências, e vamos assim, pouco a pouco, analisar detalhadamente o futebol, um bocadinho sobre a história, um bocadinho sobre a tática, um bocadinho sobre as mecânicas dos jogadores, porque assim vocês vão conseguir ver um jogador quando falha uma recepção, vocês já sabem, se ele tivesse dominado para ali de primeira, tinha tido impacto porque ia passar para ali, e vão conseguir cada vez mais conhecer o jogo de forma eh, mais intrínseca. Pessoal, espero que tenham gostado deste novo formato, espero que tenham gostado do microfone, espero que tenham gostado do background. Isto ainda só está à metade do percurso. Vamos ter aqui, depois, como eu já vos disse, uma planta e aqui uma prateleira. E depois um campo tático, uma borda tática com magnéticos. E depois vamos pôr aqui isto tudo mesmo pipi, com luzes muito porreiras a sobressair os quadros, a sobressair o Bednarek, etc. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço e em breve já temos novidades sobre o Porto. Forte abraço. Fui!